Boa tarde, bom dia, boa noite. Um grande abraço para você. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo Acta, sempre conectado. E sempre no início do programa, a gente manda aquele abraço especial para toda a colônia brasileira espalhada no mundo inteiro. Desta feita nas Ilhas Maldivas, nas Ilhas Caimã, nas Ilhas Maurício, Ilhas Gregas e também na ilha de Santa Rita, aqui em Marechal Deodoro. Pois é, a gente não pode esquecer da nossa ilhota por aqui, né, rapaz? Afinal de contas, estamos juntos nessa aqui. O nosso Papo Cabeça de hoje é com o Coronel Enio Bolivar. Está na reserva já tem um ano e um pouquinho, mas não deixou de ir para a reserva sem ficar em casa fazendo nada. Arrumou um trabalho bom. Ele arrumou problema. Ele é secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social de Maceió, a famosa SENSC. Tudo bem, Coronel? Você tá bem? Tudo na paz. Tudo certinho? Graças tá bom a o Deus. café? Tá ótimo. Tá quentinho? Docinho. Tá docinho. Da Acta, né? É verdade. Como é que foi sua trajetória? Como é que você teve essa vontade de entrar na polícia, principalmente? Então, Alberto, eu sou filho de militar. Meu pai foi da aeronáutica, hoje não é mais vivo. Sou neto de general de exército, meu avô foi general. E tenho um irmão também de marinha e um outro irmão que não seguiu. E sempre tive essa vontade de seguir a carreira militar. Mas tentei a EPICAR, tentei a SPSEC, que são as escolas... O que é isso? Explica pra gente. EPICAR é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que seria para ser para a Força Aérea. E a SPSEC é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Não logrei êxito, não consegui. Segui minha vida, fiz escola técnica também, curso de Química, sou químico industrial técnico. Trabalhei na antiga Salgema, hoje Braskem. E depois que eu trabalhei na Salgema, fui trabalhar em outro ramo, no comércio, na lojas Mesbla, naquela época. Faz tempo, hein? Tempinho. E fazia o que na Mesbla? Eu era vendedor. E logo em seguida fiz o concurso para a Polícia Militar. Em que ano? Em 93. Fiquei sabendo que existia uma carreira também militar como policial e fui para a academia, fiz os 3 anos de academia e aí segui a minha trajetória, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e hoje coronel da reserva. Como a gente diz no popular, coronel fechado. Coronel fechado, com muito orgulho. Gosto muito da minha profissão, tenho orgulho de ser militar, de ser policial militar. Por onde passei, procurei fazer sempre, dar o meu melhor, né? Fazer de tudo para que a população, né, fosse atendida. A segurança pública, na verdade, é um sacerdócio, você defende pessoas que você não conhece, né? Eu sempre falo que a gente é acostumado, né? O que é normal para a gente é o que é anormal para vocês, para as pessoas, né? Porque para a gente é normal não ter o Natal, não ter o Réveillon, Carnaval. não ter Carnaval, não dormir, passar plantões de 24 horas, ver pessoas morrendo, né? Ver toda a comunidade aí, a gente entrar em favelas, se deparar com situações inusitadas, o que tudo isso é anormal para as pessoas. Mas para nós da da área de sociedade. comunicação também isso é normal. A gente verdade. não tem carnaval, a gente verdade. não tem São João feriado. Réveillon, verdade, a gente tá é verdade. Junto É com os senhores, né? É verdade. O senhor chegou a um posto de coronel e aí comandou vários batalhões. Que batalhões foram esses? Eu comandei o BOP, né, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, uma casa que, assim, quem passa jamais esquece, né? É uma escola, é a grande escola da Sim, polícia. sem dúvida. Então, eu fui capitão do BOP, saí, depois voltei como major e fui tenente-coronel no BOP. Depois de comandar o BOP, eu fui para o 3º Batalhão, Arapiraca, onde também fui muito bem recebido. O Agreste é muito O problema, Agreste né? não é só Arapiraca, é Arapiraca mais 14 municípios. Então, assim, ali de verdade você consegue comandar, de verdade você é um comandante, posso até dizer um comandante geral. É quase que um comandante geral mesmo. Em menores proporções, porque, pra você ter ideia, Alberto, lá no 3º Batalhão a gente tem rádio patrulha, a gente tem operações especiais, a gente tem banda de música, a gente tem trânsito,
a gente tem pelotão mirim, a gente tem copom, tem cavalaria. Então assim, tem um mundo para a gente comandar. Então a gente passa por vários policiamentos, vários eventos, e aí você sente o que é ser um comandante geral na essência. Então a gente consegue comandar pessoas, e assim, Arapiraca foi muito bom para mim, foi muito ensinamento, porque em Arapiraca a gente conseguiu, Alberto, um feito histórico, né? Eu fui para Arapiraca, onde os índices criminais na época giravam em torno entre 15 a 20 homicídios mês, e a gente conseguiu ter no mês de novembro de 2018, termos apenas 2 homicídios na cidade de Arapiraca. É uma redução então, grande. não, foi a maior redução da história de Arapiraca. Então, eu não poderia ter tido uma experiência melhor na minha carreira como essa de alcançar um feito histórico. E foi uma decrescente, né? A gente começou em agosto com 5 homicídios, setembro 5 homicídios, outubro 3 homicídios, eu já me dava por satisfeito, e em novembro a gente teve 2 homicídios só em Arapiraca. Quando a gente somava os 4 meses, agosto, setembro, outubro e novembro, era praticamente o que tinha em um mês em Arapiraca. Isso com muito trabalho da corporação, do policial que está lá. Precisa ter uma tropa também. Sim, não, sem vibe, dúvida, né? sem dúvida. O louro não foi meu, apenas eu degustei daquela conquista, mas quem efetivamente conseguiu isso aí foram os policiais, a quem eu rendo minhas homenagens. Bom, a gente está conversando aqui com o Coronel Eno Bolivar, secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social. A gente vai para um intervalo, já o primeiro aqui do Papo Cabeça. Daqui a pouquinho a gente volta. Nos últimos anos, você já percebeu, o governo de Alagoas passou a imprimir um novo ritmo para a administração do estado. No turismo, por exemplo, graças ao trabalho do governo do estado, Alagoas está recebendo novos voos. A gente tem agora também 3 novos voos semanais para a Europa com o trecho Maceió-Lisboa. Fomos um dos estados brasileiros que mais cresceu no IDEB. Alagoas foi um dos únicos estados brasileiros que conseguiu adiantar o pagamento do 13º do funcionalismo público. Prioridade para a educação. Valorização do servidor público. Turismo decolando. E 2020 está só começando, vem mais conquistas por aí. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos, oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. De volta aqui no Papo Cabeça, aqui pelo Acta, sempre conectado, lembrando a você que você deve ativar as suas notificações nas redes sociais para que no momento em que estiver ao vivo aqui você vai receber. A gente volta conversando aqui com o Coronel Eno Bolivar, secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social. Estou sempre olhando que o nome é extenso da secretaria. Verdade. E aí, Coronel, de repente o senhor assume essa secretaria problemática, não a secretaria em si, mas pelo contexto dela, né? E quem já passou por ela sabe disso. E a gente que viveu tudo isso, por exemplo, a antiga SUMOV, SMCCU e agora a secretaria que juntou tudo isso. Qual é o calcanhar de Aquiles da sua secretaria? Eu vou começar pelo começo. Pelo início, né? É verdade, é uma secretaria muito ampla no sentido das atribuições, porque envolve não só o convívio social, o convívio urbano, que trata do ordenamento da cidade de Maceió, que trata de todos os eventos da cidade de Maceió, que trata de todas as publicidades da cidade de Maceió.
mas também guarda municipal. Então, é uma secretaria que agrega guarda municipal e agrega convívio social. Então, é uma secretaria muito trabalhosa. Assim, em primeira mão, para mim foi desafiante, né? Foi um desafio, assim, que logo no início eu me assustei, porque eu não tinha noção da abrangência da secretaria. No entanto, assim, foi motivador, porque a gente encontrou logo um calcanhar de Aquiles, que era o quê? Era ordenar o centro de Maceió. Então, aquelas imagens que eu tinha do centro de Maceió, aquilo ali me angustiava, porque eu via, de um lado, né, a nossa cidade, o nosso centro de Maceió, tendo uma lei a ser cumprida, a lei, né, para ser ordenado. Por outro lado, a questão social, que todos que estão ali dependem daquilo ali para o sustento da família. E a gente tem que ter o senso, né, tem que ter o equilíbrio de fazer com que as duas coisas fossem atendidas. Confesso, não é fácil, mas com muito trabalho, com muito planejamento, com muito esforço, com muita conversa, com muito diálogo, principalmente, a gente viu que tinha sim como ser feito, né? E digo de passagem, outra situação difícil era fazer sem ter o enfrentamento. Porque quando as pessoas se veem ameaçadas, né, elas tendem a partir para a briga. Estou defendendo o meu ganha-pão, né? Defendendo o meu sustento. E aí você fica naquela situação de, tá, mas a gente tem que fazer com que a lei seja cumprida, né? O Ministério Público é o fiscal da lei e também nos cobrava que fosse feito esse ordenamento. E aí a gente, de forma estratégica e planejada, vamos iniciar o calçadão. Então a gente conseguiu, notificamos, conversamos, tirar aqueles ambulantes que na verdade eram feirantes, não ambulantes, né? Vendiam verduras, frutas, né? Todo tipo de... Agora, um detalhe, coronel, o que é que motivou essas pessoas virem para o centro? Porque o local de venda é o mercado da produção. Todas essas pessoas estavam localizadas no mercado da produção. E de repente elas começaram a invadir, vieram pela Rua das Árvores, ali devagarinho, aí vai empurrando o carro, aí vem para o comércio e vem para o calçadão. Daqui a pouco estava lá. O que é que motivou isso? Vamos pensar de uma maneira diferente, Alberto. Vamos pensar que o problema da falta de emprego, hoje aí mais de 30 milhões, né, da nossa população, e a informalidade, que é uma crescente no nosso país, motiva, e aí você imagine que as pessoas que lidam com frutas, com verduras, desde a sua existência, né, os donos das bancas lá no mercado, possuem filhos, netos, sobrinhos, amigos, e aí ele tende a expandir. Então quando você vai ver aquele cara que está com o carrinho vendendo a fruta lá no centro, ele tem o tio que tem uma banca lá no mercado, ele tem o cunhado que tem uma banca no mercado, ele tem o amigo muito próximo que tem uma banca no mercado, e que motivou ele a ir para o centro para vender frutas e verduras, onde não é o local, para se sustentar. Foi na base do dá para todo mundo, cabe todo mundo? Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente vê aí essa expansão, né, do comércio informal, onde tiver um espaço público que a pessoa entender que ali ele pode ganhar algo, comercializar, ele vai ocupar. Só ocupa se não houver fiscalização. Quando há fiscalização, e aí assim, eu tenho essa crença que o nosso povo, o povo maceiense, alagoano, ele é ordeiro, Alberto, ele atende. Quando a gente vai lá de forma educada, é claro, né? De forma educada, mas nos rigores da lei. E a gente convence a ele que ali, olha, aqui não pode. Aqui você vai ter a sua mercadoria apreendida. Aqui você vai ter o seu equipamento apreendido. Ele atende perfeitamente porque ele sabe que ali não é o local. Existem outras formas, isso aí a gente já está planejando, já levei para o prefeito Rui Palmeira, de a gente fomentar outras maneiras
esse pessoal que poderia estar no mercado, mas o mercado não contempla mais. Se você for no mercado da produção hoje, você vai ver que está lotado. Está lotado, é verdade. Está lotado. Então, assim, esses carrinhos que vendem frutas, que vendem verduras, eles hoje estão onde estão, primeiramente, por falta de opção de emprego, pela informalidade, por falta de fiscalização e pela necessidade. Então, voltando, a gente conseguiu contemplar o calçadão, foi a primeira fase da nossa estratégia, ter o calçadão limpo, e aí a gente pôde entrar com toda a estrutura do município, recuperação das grelhas que estavam quebradas, recuperação dos bancos, colocação de luzes de LED, a pintura, a troca do piso dali do centro, do calçadão, enfim. Trazer para o cidadão, para o maceiense, a acessibilidade. Ele não conseguia mais transitar no calçadão de Maceió. Ninguém conseguia andar mais. Você saía batendo nos carrinhos, né? Caía As cebola, pessoas caía portadoras de tomate. deficiência não conseguiam transitar. Então isso aí fez com que a população também entendesse que era necessário que eles saíssem dali. Então a gente fez isso aí, sem enfrentamento, ocupando o espaço que é da prefeitura, fiscalizando e aí atendendo a demanda do maceiense, atendendo a demanda do lojista, atendendo a demanda do código de postura que exige isso aí e cumprindo uma recomendação do Ministério Público. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Papo Cabeça. Até já. Nos últimos anos, você já percebeu, o governo de Alagoas passou a imprimir um novo ritmo para a administração do estado. No turismo, por exemplo, graças ao trabalho do governo do estado, Alagoas está recebendo novos voos. A gente tem agora também 3 novos voos semanais para a Europa com o trecho Maceió-Lisboa. Fomos um dos estados brasileiros que mais cresceu no IDEB. Alagoas foi um dos únicos estados brasileiros que conseguiu adiantar o pagamento do 13º do funcionalismo público. Prioridade para a educação. Valorização do servidor público. Turismo decolando. E 2020 está só começando, vem mais conquistas por aí. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos, oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. Ok, de volta aqui no Papo Cabeça pelo Acta, conversando com o Coronel Enio Bolivar, secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social. Coronel, se pensou muito anteriormente em colocar esse pessoal numa área específica. E muito se falou, por exemplo, no antigo prédio da Secretaria de Educação, que fica ali no entorno do mercado, no entorno do centro também. Ainda existe essa ideia de levar esse pessoal para lá, para que definitivamente eles deixem o comércio? Foi cogitado isso aí inicialmente, mas eu não vejo com bons olhos isso aí. Por quê? Porque seria criar mais um mercado público que talvez a gente não tivesse condições de gerir aquele mercado, onde a gente poderia utilizar outros tipos de ações públicas para esses ambulantes, para esses feirantes, para atender não só a quem vai no centro, mas para atender a todo Maceió. Então existe um planejamento para que a gente atenda todo Maceió. Como é que vai ser isso? Como é que vai ordenar isso? Então, a gente planejou, tem a Secretaria de Centabes, né, que é a responsável pelo mercado. Nós tivemos uma conversa lá com o secretário, Flávio Saraiva. Que é a Secretaria de Abastecimento, isso, né? com o Flávio Saraiva. E
chegamos a um denominador que é possível sim a gente contemplar outros bairros com esses ambulantes, com esses feirantes. Precisa o quê? Sentar, planejar, pegar parcerias. Eu entendo que também a seção pública dos mercados é também uma saída, você ceder para que exista uma parceria público-privada e aí grandes mercados públicos sejam construídos e a gente fomente isso aí. É claro, alguém vai explorar comercialmente, mas também vai ganhar o ambulante, vai ganhar o cidadão e vai ganhar o empresário. Então tudo isso é o que tem de modernização no mundo, até no país mesmo. Você vai no mercado modelo de Salvador, é bacana. Você vai no mercado público de São Paulo, é bacana. Ver o peso, é bacana. Então a gente tem como trazer isso aí. É importante que a gente tenha essa visão, que o gestor tenha essa visão, que a gente tem como fomentar. Hoje, inclusive, existem alguns bancos fomentam através do microcrédito, onde um ambulante ele não vai precisar comprovar a renda nenhuma, ele vai conseguir ter o dinheiro, comprar aquela mercadoria, vender a mercadoria e pagar esse microcrédito a preços... O próprio Sebrae também, que dá consultoria, né? Dá consultoria, dele ser um MEI, dele ser um microempresário, enfim, a gente tem que partir para tecnologia, ele poder ter uma maquineta, as pessoas poderem comprar no débito, no cartão. Hoje já tem, a maioria deles já usa, né? Exatamente. Agora, eles não saíram em definitivo do comércio. Há um termo que foi assinado para que em determinado horário eles não entrem, porque, por exemplo, quando dá 4 ou 5 horas, eles já estão ali na Rua do Comércio, Rua das Árvores, e principalmente ali no cruzamento da Moreira Lima. Isso. Como foi que a gente planejou? O primeiro planejamento foi a gente limpar, com o devido uso da palavra, limpar o calçadão, né? E eles foram para o entorno. Esse entorno significava Rua do Comércio, Rua Boa Vista, Rua da Alegria, Cecinato Pinto. No segundo momento, a gente conseguiu, através de muito convencimento, que eles saíssem dali, da Rua da Alegria e da Rua Boa Vista. Então a gente já está com o calçadão desocupado, Rua da Alegria desocupada, Rua Boa Vista desocupada. Próximo passo, Rua do Comércio, Corredor dos Ônibus. Então todos que estavam na Rua do Comércio, Corredor dos Ônibus, também saíram, foram desocupados. Hoje eles ocupam a Rua das Árvores, que não traz muito transtorno para o centro, como até porque a rua tem quase que um recuo, né? Perfeito, das árvores. E a gente pensou nisso aí. E nós pensamos de vias que a gente pudesse, que estavam sem utilização, que a gente poderia utilizar, que deixaria ele ainda ali no centro, podendo comercializar, mas com o controle nosso, que era o mais importante. E a gente pensou, primeiramente, a Gerson Dantas. A Gerson Dantas, acho que você se recorda, aquela onde tinha um antigo caldão. Isso. Ali não tinha praticamente uso para nada. Então ali hoje... É uma rua morta, né? Uma rua morta. De trânsito, né? Os que estavam na Rua do Comércio, que quiseram pacificamente ir para lá, a gente já foi para lá, cadastrou todos, estão devidamente cadastrados e autorizados. E lembre, toda autorização da secretaria, ela é precária. Ela pode ser cassada a qualquer momento. Então, se ele não atender ao que a gente preconiza, a licença dele pode ser cassada. Então, ele está ali. Já existe uma tenda, né, colocada lá, até para proteger do sol. E as pessoas estão achando muito bom ficarem ali e comercializarem. Tanto o feirante, o ambulante, quanto a população. Então a gente já consegue, você vê, a gente já consegue atender a demanda do ambulante, do cidadão, do centro como um todo, acessibilidade, logística. O que a gente precisa agora avançar? Cecinato Pinto, conversar. E aí você poderia me perguntar, mas Bolivar, e qual outro local você poderia utilizar? Aí eu vou lhe passar a resposta. A gente tem uma praça Montepio hoje, por exemplo, que é totalmente mal utilizada. Está inútil, né? Inútil. É. Então, de forma ordeira... Nem as meninas vão para lá mais. De forma ordeira, a gente pode ali contemplar espaços para que a gente bote os carrinhos. E aí a gente já pensa numa padronização. A exemplo, a Gerson Dantas... E já teve anteriormente, que era até chamada a Praça do Bolo.
Isso. A Praça Montepio, né? Tinha umas que ficou ali no Livramento. Isso. E hoje está no Livramento. Uhum. Então a gente já pode pensar numa padronização de cor dos carrinhos, tipo na Gerson Dantas, todos os carrinhos amarelos. Lá na Montepio, todos os carrinhos vermelhos. No outro local, todos os carrinhos azuis. A gente vai buscando alternativas que a gente contemple e que eles não fiquem nas ruas onde prejudica o trânsito, onde prejudica a acessibilidade, onde você tira a visão e tira o espaço de calçada do lojista. Então, tudo isso, você imagina, né? Eu estava trabalhando há um ano atrás, pensando em policiamento, em combate. Hoje eu tenho que pensar em população, em gestão. Então, assim, para mim foi muito desafiador assumir uma secretaria como a Sensques, porque eu aprendi muito, Alberto. Então, assim, hoje eu posso dizer, hoje eu entendo como é que funciona a secretaria. Mas quando eu cheguei, assim, foi muito difícil. Desafiante também. Mas desafiante. E como eu gosto de desafio, eu digo, não, vou encarar. Tá certo, vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do Papo Cabeça, conversando com o Enio Bolivar, secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social. A gente volta já. Nos últimos anos, você já percebeu, o governo de Alagoas passou a imprimir um novo ritmo para a administração do estado. No turismo, por exemplo, graças ao trabalho do governo do estado, Alagoas está recebendo novos voos. A gente tem agora também 3 novos voos semanais para a Europa com o trecho Maceió-Lisboa. Fomos um dos estados brasileiros que mais cresceu no IDEB. Alagoas foi um dos únicos estados brasileiros que conseguiu adiantar o pagamento do 13º do funcionalismo público. Prioridade para a educação. Valorização do servidor público. Turismo decolando. E 2020 está só começando. Vem mais conquistas por aí. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos. Oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. Simbora, de volta aqui no Papo Cabeça, pelo Acta, conversando com o Coronel Enio Bolivar. Coronel, mesmo diante dessa realidade e conseguindo pelo menos contornar essa situação e fazer com que o ambulante ele comece a entender que não dá para ele ficar literalmente no meio da rua ou simplesmente ficar perto onde tem gente para comprar. E o empresário, como é que entendeu isso? Porque eu confesso que fiz várias entrevistas com o Guido Júnior, que é o presidente da Aliança Comercial, a entidade que reúne todos os lojistas do nosso centro. Como é que foi esse entendimento? Como é que foi dizer, Guido, bicho, deixa os caras aqui, Guido, vamos fazer isso, você precisa vender seu sofá, seu colchão? Então, foi outra situação que a gente teve que saber conduzir. Eu fui muito pressionado no início, porque eles estavam totalmente desacreditados, né, na gestão. E eu tive que bater na mesa, literalmente, né? Dizer, ou vocês confiam em mim, ou eu tô fora. Não tem como resolver. Vocês têm que confiar em mim. A minha solução é a melhor para todo mundo. E aí, Guido, Kenny também da Associação Comercial, assim, as entidades me viam assim com um certo receio, mas entenderam e me apoiaram no final. O Tiago da Brasel, na época era o Miltinho lá da... Milton Peixoto.
Não, o Milton da ABIH. ABIH. Hoje é o Maurinho, né, que é o da ABIH. Mauro Vasconcelos. Isso. Todos esses, né, me pressionavam, mas me deram essa confiança, essa parcela de credibilidade para poder o trabalho fluir. Se não me dessem... Porque o primeiro problema que eu encontrei, aqui sendo muito sincero com você, foi no Dia das Mães. Pressão dos lojistas, pressão. Eu disse, olha... Era todo mundo querendo vender, né? Lojista querendo vender e o ambulante querendo vender. Eu disse, olha, da forma como vocês estão querendo, não vai funcionar. Dito e feito, não funcionou. Eu digo, agora vai ser do meu jeito. Eu vou mostrar a vocês que funciona. E aí, já estamos há 7 meses, né, com rua, como eu falei, Rua da Alegria, Rua Boa Vista, Rua do Comércio, calçadão limpo, desocupado. Não tem um feirante. Desafio. Dizer assim, ó, tem um feirante. Ele entra quando? Quando a gente diz, ó, agora pode entrar. 18 horas. Então assim, está muito controlado. E sem enfrentamentos. Não houve enfrentamento. Não tem um enfrentamento. Aí vamos lá, ambulante. Porque há uma distinção. O feirante e o ambulante. O ambulante, nós também, muita conversa com o ambulante, mostramos, não dá para... Aqui não é permitido. Vocês têm o shopping popular e vão ter o shopping central, que é do ambulante. O feirante é o da fruta, isso, da verdura. O ambulante, ele é do... É o da capinha de celular. É da meia. Da meia, é o do óculos. Da calcinha, do óculos. Calcinha. E aí nesse tempo aí, nesse intervalo, foram mais de 150 apreensões de ambulante. Aí o cara diz, essa prefeitura, esse prefeito tá levando a minha mercadoria. Mas não sabe que é irregular, não sabe que está ilegal, não sabe que não pode. Por que insiste? Insiste porque aposta na impunidade. E a impunidade não pode existir. Se tem fiscalização, o fiscal que está vendo o ambulante descumprindo a lei, ele é omisso, ele responde por crime de omissão. Ele está ali prevaricando. Então assim, tem que ter essa responsabilidade. Tem que ter a responsabilidade de gerir pessoas. É complicado. Que não é fácil, né? De gerir vaidades, que não é fácil. Então eu tenho uma secretaria com guardas municipais, com inspetores, com fiscais de postura, com adjuntos, com as pessoas do administrativo. Então isso foi um aprendizado sem tamanho. Hoje eu saio satisfeito da secretaria, nosso prazo de validade é até o dia 31/12/2020, eu saio satisfeito com o resultado alcançado, os guardas, os avanços que nós tivemos para os nossos guardas foi sem precedentes. Os avanços que nós tivemos para os nossos fiscais foi sem precedentes. Conquistas, equipamentos, o fiscal ele ia para a rua, ele sequer tinha um crachá de identificação. Eu disse, isso é um absurdo. Como é que eu vou chegar lá? Eu sou fiscal da prefeitura. Cadê o seu crachá? Então, tudo isso a gente... O prefeito sempre disponível, solícito. Tudo que foi pedido ao prefeito, ele sempre aprovou. Nós aprovamos algo inédito, Alberto. O serviço indenizado de adesão voluntária. O que é isso? Isso aí é o bico legal para o guarda municipal, que não tinha. Então, eu precisava do guarda, o guarda estava lá no mercadinho, o guarda estava lá na padaria, e eu precisando dele. Então, a gente, através de lei, né, na Câmara Municipal, com a nossa Procuradoria... É como se fosse a força-tarefa da polícia. É a força-tarefa, né, da PM. Então, a gente conseguiu aprovar isso. Então, hoje a gente tem aprovado o CIAV, que é o Serviço Indenizado de Adesão Voluntária. Então, isso aí nos deu um fôlego para a gente ter os guardas lá no centro. Então, sem isso a gente não avançava. E a contrapartida, o cara tem um vencimento a mais. Financeiramente, para ele é vantajoso. Ele está legalizado, com a proteção, com o colete balístico, né, protegido pelo município e podendo receber. E amparado pela lei, que é mais importante. Vamos a mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Nos últimos anos, você já percebeu, o governo de Alagoas passou a imprimir um novo ritmo para a administração do Estado.
No turismo, por exemplo, graças ao trabalho do governo do estado, Alagoas está recebendo novos voos. A gente tem agora também 3 novos voos semanais para a Europa com o trecho Maceió-Lisboa. Fomos um dos estados brasileiros que mais cresceu no IDEB. Alagoas foi um dos únicos estados brasileiros que conseguiu adiantar o pagamento do 13º do funcionalismo público. Prioridade para a educação. Valorização do servidor público. Turismo decolando. E 2020 está só começando. Vem mais conquistas por aí. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos. Oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. Bom, estamos de volta aqui na reta final do Papo Cabeça, conversando com o Coronel Endo Bolivar, secretário municipal de Segurança e Convívio Social. Mas, além disso tudo, o senhor também tem uma formação acadêmica. Fala um pouco dela aí, por favor. Eu, dentro das gamas, né, de táticas que existem na polícia, eu consegui visualizar algo que ainda era novo, não só para a polícia de Alagoas, mas para as polícias no Brasil, que é a parte de baixa luminosidade, que é o uso da lanterna com o armamento. E isso aí, nos Estados Unidos, já tem desde 1970, e a gente aqui está trabalhando isso há, digamos, 10 anos para cá. Então, consegui visualizar nisso aí uma possibilidade de estudo, me aprofundei no assunto. Tivemos a oportunidade de conhecer, né, as técnicas e as táticas fora do país, nas SWATs americanas. Fizemos um curso aqui, tivemos um curso da Polícia Militar de Alagoas, sendo pioneira. Com a SWAT? Não, de baixa luminosidade, específico, de operações em baixa luminosidade. O que é isso? Baixa luminosidade é o uso da lanterna, porque imagina o seguinte. Vamos imaginar o policial, e você trabalhou muito nessa área policial. O policial, ele está na rua 24 horas, perfeito? Das 18 até as 6 da manhã, ele tem possibilidade de encontrar locais com nenhuma luz ou com pouca luz, sim ou não? Isso. E das 6 da manhã até as 18, também tem possibilidade quando ele entra no barraco, quando ele entra em algum galpão, quando ele entra no local sem luminosidade. Então, quando a gente imagina isso, a gente vê, então o policial, ele tem mais chances, mais possibilidades de se deparar com situação de baixa luminosidade ou nenhuma luminosidade do que com luz, propriamente. E o que é que ele precisa para poder ter o seu armamento e poder engajar uma ameaça e poder navegar nesse ambiente? Uma lanterna. E não é uma simples lanterna, é uma lanterna tática, uma lanterna que ofereça a ele condições dele vencer no escuro. Porque de nada adianta, Alberto, eu desafio o policial, que você pega ele com a melhor pistola do mundo, coloca ele num ambiente sem nenhuma luz e diga, resolva. Como? Como? É a mesma coisa de vendar seus olhos ou dar uma arma a um cego. Você vai atirar, você pode atingir pessoas inocentes, você vai não atingir ninguém, ou você pode atingir o bandido. Mas você vai passar por essa possibilidade, não atingir ninguém e atingir uma pessoa inocente. Até chegar no alvo, né? Até chegar no alvo. Então, baseado nisso aí, a gente entendeu que o policial, a lanterna hoje é um instrumento extremamente essencial. A possibilidade hoje do policial não ter uma lanterna tem que chegar a zero.
porque ele é um equipamento de proteção individual. O livro já está na segunda edição? O livro já está na segunda edição. A gente está partindo aí para uma edição em inglês e espanhol. Graças a esse livro, aos cursos, aos treinamentos, eu fui para vários estados O senhor participou de curso com a SWAT americana? Sim, sim. Só desse de baixa luminosidade foram 6. Até culminando com o curso de instrutor em baixa luminosidade. E aí eu já fui para São Paulo, para Rondônia, para Bahia, para Pernambuco, para o Espírito Santo, para dar treinamento em baixa luminosidade. Tive a oportunidade de ir para outros países, dei treinamento a Forças Especiais da Grécia, quando eu estive na Polônia, o grupo foi treinar lá. Tive na Inglaterra, lá conversando e palestrando sobre baixa luminosidade numa polícia especializada da Inglaterra. Na França, na Itália, dei palestra para policiais italianos e suíços. Enfim. Você tem formação em Química Industrial também? Também. Enfim, é o orgulho de ser policial, né, de um estado pequeno, de um estado pobre, e ser reconhecido, né, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país e fora do nosso país, né? Ostentar a nossa farda, mostrando, ó, eu sou de Alagoas, eu sou policial brasileiro de Alagoas. Né? Então isso aí, para mim, me enche de orgulho. Nas horas vagas ainda é músico também? Nas horas vagas, o meu psicólogo é a música, né? Porque toca que instrumento? Toco bateria. Então a gente tem que sair um pouquinho, né, de órbita com a música, você termina ficando um pouquinho fora e a gente consegue dar uma relaxada. O seu silêncio é o barulho da bateria. É verdade, é verdade. Mas você não faz ideia, Alberto, o quanto isso é benéfico. A música, eu sou músico também, eu sei o que é então isso. Pronto, então você já sabe. Então a música faz com que a gente relaxe, com que a gente higienize a nossa mente. Então tinha que ter essa válvula, tinha que ser a música. Porque o resto do trabalho é prazeroso e a melhor coisa do mundo é você trabalhar no que gosta, né? Você trabalha que nem Gosta sente. de que estilo musical? Gosto de pop rock. É, né? Pop rock, curto o quê? Desde Legião Urbana, Capital Inicial, né, que é a nossa época, até as bandas mais recentes aí, um Skank, enfim, as coisas mais novas também. Gosto de músicas internacionais também, como um rock um pouquinho mais pesado, como heavy metal. Para mim, a melhor banda de rock, de heavy metal é o Iron Maiden. Para mim são fantásticos. E eu gosto de música boa. Gosto de música boa. Não sou aquele cara radical, né, que só gosta. Não, eu gosto de música boa. Foi boa, eu gosto. Ok. Coronel, obrigado pela atenção. Um abraço, agradeço, sucesso. Continue nessa jornada aí vitoriosa. Pelo menos até 31 de dezembro você está lá na secretaria, cortando, destrinchando esses pepinos aí. E parabéns pelo programa aí, o Papo Cabeça. Estamos aqui na área. Sabe que é um... Não sei por que esse nome, mas tudo bem. Mas é um nome bacana, é peculiar. Deixa a gente bem à vontade. É isso aí. O café que esfriou, né? É verdade. Segundo mas não tem quase mais nada. Nosso cinegrafista Valdemir, o café esfriou faz tempo, mas ele estava tomando as mesmas, Valdemir. Deocleciano Passos de Viçosa para o mundo e Valdemir Soares, nossos cinegrafistas. Um abraço para você. O Papo Cabeça volta depois. Valeu!